18 de março de 2014. O Audax luta para manter viva a chance de classificação hoje à noite diante do Comercial. Ministro do Esporte viaja à Inglaterra e atenua protestos sobre a Copa no Brasil. Muricy Ramalho deve poupar os principais jogadores do time para a última rodada do Paulistão. E tem mais Palmeiras. O Allianz Parque chega a 84% das obras concluídas e muito mais, Simoninha. Bastante, ó. Segura aí, já no Gazeta Esportiva. É só esperar. Andrés vai negociar com a FIFA capacidade para 70 mil pessoas no Itaquerão. Veja também as últimas informações sobre o Corinthians. E ainda a preparação dos times brasileiros para a rodada da Libertadores. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já já. Olá, uma ótima noite de terça-feira para você. O Audax joga hoje contra o Comercial e precisa vencer para continuar vivo no Campeonato Paulista. Classificação à parte, o time de Osasco veio para marcar presença, principalmente pela forma de jogar. Desde a saída, toques curtos, refinados, triangulação, nada de rifa-bola. Um estilo defendido pelo técnico Fernando Diniz. Confira. Na entrevista, a fala é mansa, tranquilinha, quase um cochicho. Quando está bem, todo mundo elogia. Quando perde por 4-0, vira esquema kamikaze. Mesmo assim, vai continuar tocando a bola hoje. Samuel Pires, Na execução do hino, o Fernando parece meditar. Mas quando o jogo começa, ele se transforma em professor educação que se dane Diniz. Parece que baixa o santo no técnico do Audax. Anda pra lá, pra cá, passa do limite, fala sozinho. De repente, ele incorpora uma entidade bem boca suja. Papais e mamães, favor tirar as crianças da sala. Deixa eu aqui, cara! Denilson! Agora vai ver! Posiciona lá, cara! Discute com o juiz. Nada! Com o bandeirinha. Você é chato pra caramba. Vai querer me expulsar com o não, talvez você precise. Com o quarto árbitro. Brincadeira! Todo jogo não pode estar ganhando! Vou falar que foi falta, 3 faltas arrumadas! Com os jogadores, então, sobra pra todo mundo, do goleiro ao ponto esquerda. Na moleza, não é pra errar nenhuma! Esse jogo é desse jogo! Vamos, pô! Vai se fuder! Camacho! Camacho! Parabéns pra você! Não parte a orelha! Não pense você que os reservas são poupados da fúria de Fernando Diniz. Fazer gol, fazer gol! Entendeu? Fazer gol, né? Você não vai entrar pra brincar de jogar aquelas coisinhas bonitinhas. Pra ser agressivo, dar opção, driblar, entrar na área. Essa, na hora do jogo, é uma das facetas do Fernando Diniz. A outra só aparece no dia a dia, durante os treinamentos do Audax. Uma equipe programada para tocar a bola mesmo quando pressionada. Para quem fala palavrões pelos cotovelos, ver o time dar chutão é quase uma ofensa. É que o Fernando, apesar de estressadíssimo, ainda é novinho, tem saúde para suportar fortes emoções. Ai, acabou! É legal de ver, de se usar é difícil. Porque isso aí tem que ter o coração, meu. É que o Diniz é novo ainda, eu sei que ele é nervoso, toda hora ele vai expulso, eu sei como é que ele é. Mas ele tem um coração muito bom. O que eu acho que a hora que é feito isso é um pouco arriscado demais. Isso está mostrando
nas vezes que o Audax joga contra algum time que vai pressionar. Se o estilo de jogo que o técnico Fernando Diniz tenta implantar aqui no Audax nesse Campeonato Paulista é inovador, criativo ou suicida, kamikaze, eu prefiro deixar para você, telespectador, opinar aí na sua casa. Mas com certeza tá dando o que falar. Ah, tá. Eu acho que não tá dando muito certo não, hein? Mas a ideia é boa? A ideia é boa, mas só fica bem pra time pequeno, né? Com time grande que nem o São Paulo, falhou, né? Cai na pé do goleiro, o goleiro só chuta com uma perna, apertou, igual o São Paulo apertou, meteu 4. Se vai dar certo, sei lá. Fato é que o Audax tem uma campanha razoável no Campeonato Paulista. Aliás, uma das melhores no geral. 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 14 gols marcados, 14 sofridos. E tá brigando por classificação no grupo do Corinthians. Chance matemática existe. Mas o promissor técnico de futebol Fernando Diniz já conquistou uma coisa. Estão falando muito dele e do modesto Audax. Repercussão conseguiu. Resta agora fazer vingar a causa que ele abraça. Em prol de um futebol moderno, polêmico, competitivo ou não, mas com certeza audacioso. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Obviamente é uma nova geração de treinadores, da qual faz parte o Argel Fux, o Fernando. O Fernando Diniz, né? Que tem esse estilo que, na verdade, é sua novidade para nós, só que a gente está muito atrasado do ponto de vista técnico e tático. Essa é uma realidade na Europa, por exemplo, os toques precisos, a posse de bola, você sair jogando sem um chutão, isso é comum para os principais times da Europa. Quer dizer, é uma filosofia que há muito tempo está sendo empregada lá fora. E aqui a gente não vê entre os grandes clubes, por vários fatores. Uma limitação técnica, outra que os técnicos não conseguem ficar muito tempo, realmente isso requer treinamento. Isso requer treinamento exaustivo. Né? Então, e o Fernando Diniz já está há um bom tempo no Audax, trabalhando esse time, quer dizer, implementando uma filosofia. Então, eu acho interessante, não vejo nada de inovador, é novidade para nós que nós estamos acostumados com o futebol de fazenda, né? Ligação direta lá no ataque, joga lá na frente e vê o que acontece, né? No pior aperto ali, já dá um chutão, manda a bola para o meio do mato e vibra, como se aquilo fosse sensacional. O futebol, ele precisa de técnica e isso você pode adquirir com muito treinamento. Então tem um mérito o Fernando Diniz pelo esse trabalho que está fazendo no Osasco, no Audax, chamando a atenção para uma filosofia, para uma característica que sempre foi nossa, dos prazos precisos, envolventes, né, e de qualidade com a bola nos pés. O Brasil se formou campeão do mundo 5 vezes, tendo isso como característica. E a gente abandonou isso já há um certo tempo. A gente trocou os maestros dos times pelos brucutus. Ainda bem que agora isso está sendo revertido. Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Eu acho assim que a grande novidade desse Campeonato Paulista, que ainda não acabou, que já está fora o Corinthians, né? O Audax hoje, se empatar, também está fora, né? Mas a grande novidade desse Campeonato Paulista foi o estilo de jogo do Audax. Se ele está lá há muito tempo, há pouco tempo, não importa. Ele não tem grandes jogadores. E todos os jogadores lá tocam a bola, saem direitinho, não erram passe. Ele mesmo aqui teve domingo no Mesa Redonda Futebol Debate e disse que o goleiro tem direito sim a dar chutão quando precisa, mas é o único que também tem direito a quebrar a bola. Como ele usa, o termo que ele usou foi quebrar a bola. O resto não, o resto tem que sair jogando. Quer dizer, isso para uma equipe que subiu agora da segunda divisão para a primeira, que agora vai começar a enfrentar verdadeiros desafios, que tem uma folha mensal de R$300 mil, e ele não deve ganhar nem um terço do que ganha o Mano Menezes do Corinthians, por exemplo, isso é uma coisa super revolucionária, e que deu muito certo. Agora, o grande teste, evidente, vai ser quando o Fernando Diniz assumir um grande time, né? Que pode ser um time qualquer da primeira divisão do futebol brasileiro, né?
pode ser o Criciúma, pode ser, sei lá, um time qualquer aí, né? Como já fez o Argel, né? Que nós vamos falar daqui a pouquinho na Portuguesa, né? Aí a gente vai ver se esse negócio vai dar certo. Porque o problema todo é aguentar o gênio do Fernando Diniz. Que quando começa o jogo, baixa o santo, né? Que ele diz aí. Ele se transforma. E o cara se transforma. É o médico e o monstro, um negócio impressionante. E se você conviver com ele, o cara é um doce de pessoa. É um doce de pessoa, não faz mal para uma mosca. Agora, quando pisa no campo e dá a entrada, dá o pontapé inicial, sai de perto do cara porque ele te morde. E olha, hoje a Portuguesa entra em campo logo mais às 7h30 da noite para enfrentar o Oeste em Itápolis. A Lusa não corre mais risco de ser rebaixada para a Série A2, mas mesmo assim os treinamentos continuam firmes. E o Osmar Garrafa acompanhou os trabalhos lusitanos. Com a vitória em cima do Bragantino semana passada, a Lusa chegou aos 17 pontos e afastou qualquer possibilidade de rebaixamento no Campeonato Paulista. E esse era o principal objetivo da Portuguesa quando trouxe Argel Fuchs para substituir Guto Ferreira. O mais importante é a gente chegar a 2 rodadas do fim, né, você tranquilo numa situação. Da maneira que nós pegamos o time na lanterna da competição, né, com 5 jogos, apenas 1 ponto, e com os mesmos jogadores praticamente, a gente conseguiu dar uma cara diferente à Portuguesa, né? Isso é um trabalho de dedicação muito grande dos jogadores. Os jogadores entenderam a nossa forma de trabalhar. A fuga do rebaixamento veio, mas o outro objetivo, que era garantir uma vaga na segunda fase do campeonato estadual, não foi possível. E a explicação para isso é simples. Fica o sentimento que se talvez tivesse um tempinho maior para trabalhar, a Portuguesa poderia estar aí na próxima fase do campeonato? Fica, claro que fica. Fica aquele gostinho, né, de quer mais, até porque o aproveitamento é muito bom. Né? Um aproveitamento de 8 jogos até esse momento. E é esses 8 jogos que a gente tem que é responsável, né? A equipe fez 5 vitórias, né? Teve 2 derrotas, teve um empate com o São Paulo no Morumbi, né? Fez 16 gols e sofreu 5. Restam apenas mais 2 partidas para a Portuguesa encerrar sua participação no Campeonato Paulista. Nessa terça-feira, a Lusa vai a Itápolis enfrentar o Oeste. E na última rodada do Campeonato Estadual, joga aqui no estádio do Canindé contra o Rio Claro. E para quem pensa que pelo fato da Lusa não correr risco de rebaixamento e também estar fora de qualquer possibilidade de classificação, pode amolecer nesses 2 compromissos, se engana. O técnico Argel Fuchs promete força máxima. Nós vamos botar o time que nós temos de melhor, não vamos poupar ninguém, né? Até porque tem muitos adversários precisando desses resultados. Então nós vamos jogar com o que a gente tem de melhor no jogo do Oeste e com o que a gente tem de melhor no jogo do Rio Claro. O maior problema de Argel para a sequência da temporada é não saber se prepara a equipe para a disputa da Série B ou se acredita em êxito do departamento jurídico na tentativa na Justiça Comum de recolocar a Portuguesa na Série A do Campeonato Brasileiro. Planejamento, claro que é importante. A única coisa é que o quanto antes a gente puder definir isso é melhor, porque aí você monta um time para a Série A diferente de um time para a Série B. Até porque o recurso da Série A é um recurso e o recurso financeiro da Série B é totalmente diferente. Só uma coisinha rápida. Olha, vejam bem a diferença. A Portuguesa escapou do rebaixamento assim, do mesmo jeito que o Corinthians não se classificou. Quer dizer, ou seja, a campanha do Corinthians e a campanha da Portuguesa, no fundo, deu no mesmo. Não é verdade? E o que o Argel tem na mão? O Argel pegou o barco andando, pegou a Portuguesa em último lugar, com ponto na tabela. E fez da Portuguesa escapar, mas disparado. Fez uma sequência de 4, 5 vitórias aí e fim de conversa. Então, quer dizer, que mérito tem o Argel? Total. Ele pegou o barco andando, é pior ainda. Não começou o campeonato como técnico da Portuguesa. Talvez se tivesse começado, o resultado seria outro. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre o inovador estilo de jogo do Grêmio Osasco Audax. Celso Cardoso, o esquema tático do Grêmio Osasco Audax pode fazer escola no futebol brasileiro? Sim, deve. Acho muito interessante. Claro que você não precisa ter obrigação só de sair tocando. Se for necessário, você pode até dar um chutão. Mas seria interessante que outros treinadores também se inspirassem no estilo. Chicos. Olha, eu acho que vai dar certo, mas precisa um pouco de paciência. Só vou lembrar o seguinte, o Fernando Diniz, ele é mineiro. E quem era mineiro? Quem se lembra do grande mineiro técnico de futebol do Brasil? Quem, Celso? Pelé Santana.
Tele Santana era mineiro também. E o Tele Santana, na verdade, em poucos times conseguiu, né, o que ele queria, o que ele acabou fazendo por último na carreira, que foi no São Paulo. Poucos times, ele passou pelo Palmeiras, quase foi escorraçado. E não dava certo o estilo de jogo do Tele. Foi dar certo no São Paulo. Então, eu acho que é assim. Acho que o Fernando Diniz está no caminho do Tele Santana. Muita gente compara o Muricy ao Tele, mas eu não comparo, não. O Fernando Diniz, sim. Que o time do Tele tocava muito a bola. O do São Paulo não toca a bola, não. O São Paulo dá chutão, é outra coisa. Muito bem, o resultado sai no final do programa de hoje. A gente quer a sua participação. O Brasil tem muita tradição no automobilismo, mas os amantes da velocidade e as principais figuras do esporte a motor sentiam a falta de ter a história mostrada e imortalizada. Por isso, ontem, em um evento que reuniu grandes nomes do automobilismo brasileiro, foi lançado um Hall da Fama. Confira na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Noite de gala, de festa do automobilismo brasileiro. História que já vai batendo os mais de 90 anos e que ganha reconhecimento. Essa é uma ideia antiga, tá? Bem antiga mesmo. Quando eu falo antiga, é coisa de mais de 30, 40 anos atrás. Eu fui para Interlagos muito cedo, vi carros e carreteiras correrem com 4 anos de idade, isso em 56, pra você ter uma ideia, 1000 milhas brasileiras. Isso ficou em mim, nas minhas brincadeiras e tudo mais, uma paixão que já era do meu pai, que passou para mim. E quando eu consegui, em determinado momento da minha vida, eu falei, preciso falar do automobilismo brasileiro, resgatar essa memória, porque eu vi como isso aconteceu na pista e como é que um país se tornou 8 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Eu acho muito bacana, porque é uma história tão bonita, o automobilismo brasileiro. Pena que os que não estão aqui, essa ideia não começou antes. Mas eu acho que nós vamos ter que bolar alguma coisa simbólica na memória dos que foram antes da data de hoje, porque eles que realmente começaram. A gente estava sem história nenhuma do nosso esporte. Agora, junto com o Paulo Solares e o Birdi Clemente, a gente está tentando resgatar isso aí. É uma iniciativa muito bem-vinda. Vamos dizer, de uma certa forma perpetuar aqueles pilotos, pessoal do automobilismo que dentro da sua diversão, que era correr de carro, fizeram alguma coisa importante. Isso, essa manifestação, isso que está acontecendo, eu acho que é muito legal, pelo que você falou, para não esquecer o automobilismo, né? Para não esquecer o passado, o que nós já fizemos, tudo que já foi feito. E é muito legal lembrar essas coisas e trazer hoje em dia, mostrar isso hoje em dia para o pessoal que está correndo. Marcas para o Hall da Fama. Mãos que deixam o volante e se perpetuam. As marcas dos nossos pilotos para a história do automobilismo brasileiro. Lendas que contam façanhas, como a dupla Crispim e Marinho e o DKV motor 2 tempos, 3 cilindros, 1080 cilindradas e mais de 150 km por hora. Isso meio século atrás. E as primeiras corridas, parecia piada, nunca me esqueço a primeira vez que a gente chegou em Interlagos. O Chico chegou para mim e falou, não é aqui. É coisa, Piripimpim, né? Piripimpim, aqui, Marinho, agora, ficou louco, bate. O Piripimpim era em função do motor 2 tempos. 3 cilindros, 2 tempos. Naquela época. Era misturado o ar com a gasolina. Exatamente, numa época que o motor tinha 4, 5 litros, nós temos 1000 cilindradas, então dava até risada da gente. Tem ainda passagem com o F1 Brasil. Este carro tem história e faz parte de uma rica história do automobilismo brasileiro. Um dos detalhes que faz essa diferença, a grife Fittipaldi, a única tentativa brasileira de se fazer um carro de Fórmula 1. Agora, por que essa ideia não avançou? Ela tinha tudo para dar certo, mas não deu, isso sim. Por quê? Não, eu acho que ela deu certo. Nós temos várias corridas que nós fomos bastante competitivos e o problema é que chegou num ponto, nós não tínhamos mais condições de arrumar patrocinadores. Representou muita coisa para o país, muita coisa para nós e foi um salto que nós demos na tecnologia brasileira.
Um espaço para marcar de vez a memória do automobilismo brasileiro começa a sair do papel. Eu aprovei aqui o dia do Velocute através do Paulo Solares e aprovei também a criação, a construção do Museu do Automobilismo, Museu da Velocidade no Autódromo de Interlagos, que eu espero, nos próximos anos, implantar o museu, assim como fizemos no Museu do Futebol. Isso foi um pouquinho da história do automobilismo brasileiro até aqui, que tomara ainda tenha muito para ser contado, mas sem dúvida, muito para ainda ser revivido. Ok, muito obrigado. Meus amigos, não dá para falar de automobilismo no Brasil sem lembrar da família Fittipaldi, né? Desde o pai, né, o Barão Fittipaldi, né, e os filhos, o Ilcinho, o Emerson, principalmente o Emerson Fittipaldi, que no meu modesto modo de ver, respeito a opinião do Reginaldo Leme, respeito a opinião de outros grandes comentaristas do automobilismo, mas para mim foi o maior piloto de todos os tempos do automobilismo brasileiro. Corria com a cabeça, fazia corridas cerebrais, carregava o carro até o fim do braço. E quando precisou, ele não teve a mínima vacilação, não vacilou em um momento e pegou e falou assim, não, vamos fazer a Copersucar assim, eu acredito no carro nacional, vamos sim, vamos colocar um motor nele bom e vamos lá. E foi para frente. Quer dizer, eu acho que a família Fittipaldi, o automobilismo brasileiro deve tudo à família Fittipaldi, absolutamente tudo. O resto é o resto. Faltando pouco menos de 3 meses para a Copa do Mundo no Brasil, muitas incertezas ainda giram em torno deste, que é o principal torneio de futebol do mundo. Na tentativa de tranquilizar os turistas e os amantes do futebol que pretendem acompanhar o Mundial aqui, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, concedeu uma entrevista em Londres e amenizou os problemas que o Brasil está enfrentando. Desde ontem, na Inglaterra, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, esteve em Londres e comentou sobre os preparativos para a Copa do Mundo de daqui a alguns meses no Brasil. Está quase tudo pronto, mas nós estamos trabalhando muito duro para que tudo esteja de acordo com o que o mundo e o Brasil esperam da Copa, que é uma grande festa, que aconteça com conforto, com segurança, dentro das possibilidades que o nosso país pode oferecer. O político também falou sobre os protestos que aconteceram no ano passado durante a Copa das Confederações. Eu creio que o número de protestos será muito reduzido em relação à Copa das Confederações. As pessoas vão estar mais interessadas em celebrar, em festejar um momento único no Brasil, que é a Copa do Mundo. As pessoas têm lá suas reivindicações, a maioria justas, para melhorar a educação, saúde, transporte, segurança, mas creio que na Copa elas estarão mais concentradas em acompanhar os jogos, não só a seleção brasileira, mas todas as grandes seleções do planeta que estarão no Brasil para essa festa. A questão dos aeroportos e do transporte dos turistas foi outro assunto abordado pelo ministro. Nós estamos procurando ampliar a oferta de voos, não só para as cidades sede da Copa, mas para todas as principais cidades do Brasil. A Agência Nacional de Aviação Civil está tomando medidas para ampliar não só os voos normais das companhias aéreas já existentes, mas também a possibilidade de voo charter, que pode ser usado para o transporte de turistas. Os aeroportos estão todos em obras de ampliação da sua capacidade e de melhoria das operações para que os turistas passem o menor tempo possível dentro dos aeroportos. De acordo com os dados do governo brasileiro, são esperados 1 milhão de turistas no país para a Copa do Mundo. Bom, acho que sobre Copa do Mundo já falamos muito sobre os atrasos, isso não há nenhuma dúvida em relação a isso. Tanto que é pauta da imprensa internacional e o ministro dando explicações justamente sobre os atrasos nas obras. Agora, não há muito o que fazer, né? Se ficar algum legado pós-Copa do Mundo, melhor ainda. Mas o ideal, Chico, é que o Brasil tivesse cumprido com tudo aquilo que ele acordou para ser sede de um Mundial.
Eu continuo achando que o espetáculo na TV vai ser fantástico, vai ser maravilhoso, mas os turistas vão ter os mesmos problemas que nós temos de locomoção para chegar aos lugares, para chegar aos locais dos eventos, fruto da infraestrutura que não foi melhorada como nós imaginávamos, como nós desejávamos. Bom, é verdade, problemas toda a Copa tem e espero que a nossa aqui não seja diferente dos outros. Eu cobri a Copa da Coreia e do Japão e vou dizer uma coisa do problema. O grande problema lá na Coreia e no Japão é na língua, né? O cara vai, mas no Japão se fala inglês, fala, mas o japonês se recusa a falar inglês. Então aí é complicado. Então, enfim, tem estrutura, mas o povo tem uma cultura diferente, então Copa é complicado mesmo. Agora eu quero agradecer aqui ao ministro Aldo Rebelo, que mandou, é uma edição do BNDES, uma edição exclusiva do A Pátria de Chuteiras, do Nelson Rodrigues. Quem gosta de futebol e nunca leu esse livro é um Zé Mané, né? Tem que ler porque o Nelson Rodrigues realmente marcou época. Ele, além de dizer essa frase, ele tem outras, como a anonimidade é burra, na verdade, e outras coisas São muito legais. São várias crônicas. Que a gente tem complexo de cachorro vira-lata em relação... Né, Celso? A gente tem complexo de cachorro vira-lata em relação a outros países. Por que, né, Celso? Eu estou me referindo a ele. Ele está me alfinetando porque eu costumo falar o que há de bom lá fora. E Celso... como se eu estivesse menosprezando o país. Não, eu só quero que nós cheguemos a um estágio igual ao que você vê lá fora quando você viaja. E isso é viável. O que nós pagamos de imposto nesse país dava para fazer disso aqui uma Dinamarca, que fique bem claro. E uma Copa por ano, se bem aplicado o dinheiro. Falou tudo, Chico Lang. Bom, começa hoje a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Veja os confrontos. Pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o Vélez Sarsfield recebe o The Strongest hoje às 22 horas. No mesmo horário, o Botafogo encara o Independiente del Valle, do Equador. Os colombianos do Santa Fé também jogam às 10 da noite contra o Zamora da Venezuela. Mais cedo, às 7h45, Universidade de Chile enfrenta o Real Garcilaso. E pelo grupo 6, duelo dos nacionais. O do Uruguai recebe o da Colômbia. Amanhã, mais 3 brasileiros entram em campo. O Atlético Mineiro pega o Nacional do Paraguai às 7h45. Às 10 da noite, o Grêmio vai até a Argentina para o jogo contra o News Old Boys. E o Flamengo encara a Altitude de La Paz no confronto com o Bolívar. Outros 3 jogos também acontecem amanhã. León do México contra Emelec do Equador, Santos Laguna versus Deportivo Anzoátegui e o tradicional Peñarol recebe o Arsenal da Argentina. Fechando a rodada, mais 5 partidas na quinta-feira. O Atlético Paranaense encara o Universitário do Peru no Durival de Brito. União Espanhola do Chile joga com o São Lourenço da Argentina. O Cerro Porteño recebe os chilenos do O'Higgins. O Lanús encara o Deportivo Cali da Colômbia. O atual campeão brasileiro, o Cruzeiro, encara o Defensor do Uruguai às 10 horas da noite. Muito bem, o Botafogo entra em campo hoje pela principal competição continental contra o Independiente del Valle no Maracanã. Na única vez em que se encontraram, a equipe equatoriana levou a melhor, mas jogando em casa e com o apoio da torcida, o Fogão quer fazer diferente. Para a partida de logo mais às 10 da noite contra o Independiente del Valle, do Equador, no estádio do Maracanã, o Botafogo tem 2 desfalques em relação ao time que vinha jogando na Copa Libertadores da América. O lateral direito Edilson e o zagueiro Bolívar. Os jogadores estão preparados, são jogadores, todos os jogadores que vão entrar, os 2 jogadores que vão entrar estão com ritmo de jogo. A zaga já tem o substituto definido, mas a questão da lateral direita ainda não está totalmente resolvida, uma vez que Lucas não participou da última atividade do Botafogo antes do jogo de hoje. O Lucas não subiu por precaução, a informação que a gente tem do departamento médico que ele vai estar no jogo. Somente uma surpresa, muito surpresa e desagradável. Eles não estarão no campo. E o Dankler está confirmado, entra no lugar do Bolívar. Mesmo com as modificações do setor defensivo, a postura do Botafogo será ofensiva. Aposta no fim do jejum de gols do atacante Alisson, que pode se transformar no maior artilheiro do clube da Estrela Solitária na história da competição, caso balance as redes contra o Independiente del Valle. É um jogador que, nesses primeiros jogos, embora um jogador já com nome, um jogador com currículo, não sofreu a marcação que ele vem sofrendo,
de alguma forma ele ter feito 3 gols num jogo só e logo depois ter feito um outro gol, despertou a atenção dos adversários. Ele continua tentando as jogadas, se movimentando, ora acertando, ora errando, mas é um jogador que fez uma boa preparação para esse jogo. Vacinado com a derrota por 2-1 no Equador, o técnico Eduardo Húngaro não espera que o adversário jogue muito diferente no Maracanã. Eles são uma equipe ofensiva, né? Eles jogam com... Em muitos momentos eles se posicionam com 4 homens na frente, de vez em quando 10 flutuam um pouquinho mais para trás para organizar. Vai depender muito da escalação que o treinador vai optar. Ele se jogar com os jogadores que iniciaram a partida, eu acho muito difícil mudar um pouquinho a característica dele. Vai ser uma equipe que defende bem, agrupa bem atrás, mas que quando tem a bola sai para jogar, em alguns momentos adianta a marcação. Ele, para alterar a forma de jogar da equipe, ele vai ter que alterar a escalação. Amanhã o Flamengo enfrenta o Bolívar fora de casa. Na semana passada, o duelo entre as duas equipes terminou empatado em 2-2, mas para ficar em uma situação mais tranquila no grupo 7, o Mengão só pode pensar em vencer. O Flamengo já está na Bolívia para o jogo desta quarta-feira contra o Bolívar pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Não faltaram torcedores apoiando a equipe no desembarque em Santa Cruz de la Sierra, primeira parada do rubro-negro antes de seguir para a capital La Paz, local da partida. E a altitude da capital boliviana não assusta. O brasileiro não tem costume de jogar aqui em lugar tão alto, mas para quem quer passar de fase tem que ganhar aqui. Mas estamos tranquilos em relação a isso e vamos tentar, sim, somar pontos. Revancha ante Bolívar? Não tem motivo para ter revanche, não. A equipe do Bolívar foi muito bem, muito consistente, fez uma partida muito perfeita no Maracanã e cabe a nós agora fazer a nossa parte aqui. O primeiro treino em território boliviano no centro de treinamentos do Blooming foi ainda mais concorrido que o desembarque. Apoio que vai ser importante para motivar ainda mais a equipe. Com 4 pontos em 3 jogos, o rubro-negro precisa de um bom resultado para manter-se vivo na competição. Nós sabemos que o time dele vai querer vir para cima, mas o Flamengo tem que ter bastante atenção, que eles têm um ataque rápido. Vai ser um jogo difícil, mas vamos em busca dos 3 pontos que pra gente vai ser muito importante. De roupa nova, o Atlético Mineiro entra em campo só amanhã contra o Nacional do Paraguai na Arena Independência. Se vencer o Galo, praticamente garante vaga aí para a próxima fase da Libertadores. Confira a preparação do atual campeão da América. O Atlético Mineiro pode dar um grande passo rumo à classificação para as 8ª de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira, caso vença a partida contra o Nacional do Paraguai no Estádio Independência. Mas a principal atração na cidade do Galo, nesta segunda-feira, foi a apresentação dos novos uniformes da equipe. Na ocasião, o presidente Alexandre Calil foi questionado sobre as especulações em torno de uma possível troca do atacante André pelo corintiano Emerson Sheik. Troca definitiva do André com o Sheik? Não. Isso aí, eu vou trocar. Não, também não. Eu não tenho condições de pagar o salário que o Sheik recebe no Corinthians. O Corinthians pagaria parte desse salário. Então você já está sabendo. Não estou sabendo de nada. Então, jamais tem um negócio. Então me conta aqui. Então vamos fazer um negócio. Sabe aqui que está sentando aqui e resolveu. Dentro de campo, os jogadores veem essa partida não apenas como uma etapa importante na busca pela classificação, mas como um passo para uma conquista ainda maior. O primeiro lugar geral na fase de classificação. A gente está com esse intuito aí de estar conseguindo a primeira colocação geral e jogando dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. A gente sabe que a gente tem aí mais de 50% de chance de estar conseguindo a vitória e dando um passo importante para a nossa classificação. E esse primeiro lugar é visto com tamanha importância pelo Atlético Mineiro que o presidente Calil prometeu um bicho extra, caso isso venha realmente a acontecer. A gente fica feliz, dinheirinho a mais é sempre importante. Ano passado a gente jogou com a premiação final pelo título, mas independente disso, como aconteceu no ano passado, como pode acontecer esse ano, a nossa equipe está bastante focada em buscar mais um título importante para a história do Atlético. E tenho certeza que com essa motivação a mais, na quarta-feira a nossa equipe vai entrar para vencer, para buscar primeiramente a nossa classificação dentro do grupo e estar aí pensando na classificação geral. Esse presidente do Atlético é um brincalhão, né? É um gozador. Trocar o Sheik pelo André, dando uma grana pelo André ainda,
É brincadeira, né, Celso? Os caras estão... Já tem que ter a dimensão da mediocridade, né? Vai trocar nunca o Sheik pelo André. Quem é o André? Ganhou o quê? Jogou aonde? No Santos. Já interessou o Corinthians há algum tempo. Sim, interessou, mas não interessa mais. Não sei não, hein? Isso é coisa de empresário. Aí o cara vira e fala, não sei, quem é Sheik? O Sheik é aquele que foi campeão da Libertadores, aquele que foi campeão mundial, muito prazer. Foi 3 vezes campeão brasileiro, uma no Fluminense, uma no Flamengo, uma no Corinthians. Pode estar, não estou jogando bem, mas dizer quem é Sheik, vai tomar banho, né? O presidente do Atlético aí é gozador. Olha aqui, ó. Muito bem. E você que está em casa, acesse os nossos blogs do site gazetesportiva.net, o blog do Chico Lang e tenho dito, exclamação, o blog do Celso Cardoso, na cara do gol, e o meu blog, Bela Jogada. A gente espera a visita de vocês. Parabéns, você escreve bem, viu, Michele? E você escreve melhor ainda, aprendi com você. Veja quais os destaques do Super Esporte desta quarta-feira. Olá, Michele. Olá, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã, no Super Esporte, a gente vai falar da preparação do Corinthians para a estreia na Copa do Brasil contra o Bahia de Feira de Santana. Tem também os gols da Champions League e as últimas informações de Palmeiras, Santos e São Paulo. Tudo isso e muito mais você já sabe. É aqui no Super Esporte. Eu te espero, hein? Homenagem aos heróis. O Palmeiras faz uma justa homenagem aos eternos ídolos da torcida ao gravar para a imortalidade um momento de quem fez história no clube. A nova casa continua em obras e já tem 84% concluídos. 3 dos muitos grandes nomes de uma rica parte do futebol têm surpresa. Os operários não param o trabalho. E Leivinha, bicampeão brasileiro, 72-73, César Augusto da Silva Lemos, o César Maluco e Ademir da Guia, o Divino, entram para uma nova academia, Allianz Parque Imortais. Olha, vamos ver se botaram uma cadeirinha para você aqui. O Berdan Catani está com o joelho operado, não veio. Luiz Pereira está na Espanha. Leivinha está todo atrofiado, mas tem que sentar logo, né? Tem que sentar rapidinho. Dodô não pôde vir, não sei porquê. Não sei porquê, ele está com cãibra. César Maluco. Quem que é o César Maluco? Isso. É a fera aqui, cara. Você não é César Augusto da Silva Lemos? Com certeza. O César na vida deles é tudo, cara. Se não é você, o quê? Tá todo mundo duro. Duro, desempregado. Você fez uma meia dúzia de gols aí, César? Dei muito dinheiro pra eles. Pro Ademir, pro Leiva. Pra turma da primeira academia também, né? Djalma Santos, pessoal, Valdir, todo mundo. Graças a Deus, Deus me abençoou. Quando ele chegou aqui, eu tive que recebê-lo. Eu cheguei em 61, ele chegou em 64. Aí não sabia direito o que era, pizza. Ele queria comer arroz com pizza, tudo junto. Foi o Gildo. Arroz com pizza? O Gildo. Ele pediu assim, traz um pouquinho de arroz na pizzaria. Aí todo mundo ficou meio assim estranho. E deu uma dura no garçom porque não tinha feijão preto? Não tinha. Não tinha e ele ficou zangado, é verdade. Como é que você sabe dessa história? Sabe por que ele passou por isso? Você é carioca também? Passou por isso. Uma surpresa muito agradável, merecer esse tipo de coisa. Eu acho que eu não esperava, na verdade. Também não esperava, não. O que vocês esperavam? Eu realmente vim conhecer aqui a visão que teria, né? Do campo. Eu pensei que tinha até as gramas. A grama já montada, tudo, né? Você falou, vou experimentar a grama no Palestra Itália. Não, quem experimentar é Ademir, eu não sou de experimentar grama, rapaz. Eu vou jogar agora, quando nós fizermos a preliminar do primeiro jogo, já me garantiu o meu técnico aqui que eu vou jogar. 25, 30 minutos eu quero tirar o Ademir. Para conservar a saúde do velhinho. O coração dele não bater forte. Não, tá bem, não isso aí, cara, no jogo a batida era 40. Quiseram parar o Ademir porque o coração dele batia devagar. O João Rossetti falou, pô, o homem tá morto. Nada Ademir, clássico, era morto. Quiseram parar você porque seu coração batia devagar? Batia devagar. Não, o meu batimento normal era 42. Então, os caras levam muito baixo esse. Mas o César era 109. Sem porcaria, né? Quando ele fazia gol, então eu estourava. Deu homenagem aqui. Maravilhosa, a gente veio para conhecer. Você não esperava isso? Não. Você achava que ia só visitar a obra? Não, visitar a obra e tinha curiosidade, né, em visitar, porque isso aqui, eu vim aqui quando eu estava bem lá embaixo e tal, né? E a gente vê a grandiosidade que é isso. E além do mais, ser agraciado com essa cadeira aqui nesse camarote, lugar tão confortável,
realmente a gente fica muito mais feliz. Bom, a solenidade vai começar, o mestre está pedindo atenção ali, vamos ver o que tem atrás da placa. Vamos lá. Ou atrás da faixa ali, o que está na placa. Tenho muito orgulho de estar presente aqui nessa hora. Estamos no camarote do Allianz Parque, que a partir de agora se chama Academia Allianz Parque de Imortais. Aqui onde os craques que fizeram a glória do Verdão no passado vão se reunir para assistir com todo conforto os lutadores do presente e levar à frente a história palmeirense. Gozado, meus amigos, que não apareceu ninguém da diretoria do Palmeiras. Isso significa o quê? Que a W Torre, né, que é a que construiu a arena, está completamente divorciada da diretoria do Palmeiras. Quer dizer, construiu um estádio para o Palmeiras, mas o estádio não é do Palmeiras, é da W Torre. Porque a W Torre é que fez essa homenagem aos veteranos do Palmeiras. Colocou lá cadeiras permanentes na tribuna de honra para eles sentarem. Aliás, uma justa homenagem, que a Odebrecht já devia ter feito lá no Corinthians, para os jogadores que se tornaram imortais no Corinthians. Né? Se fizer agora, vai copiar a W Torre. Já devia ter feito, que é o estádio da Copa. Né? Aí a Copa não vai ser disputada, mas até deveria, que vai ficar muito bonito. Então, cadê a diretoria do Palmeiras? Não está. Então eu quero saber, a grana que vai ser arrecadada aí vai para onde? Para a W Torre ou para o Palmeiras? Essa é a grande verdade, a grande dúvida que paira no ar. O Palmeiras entra em campo só no domingo, pela última rodada do Campeonato Paulista. O duelo será contra o Santos e, além da rivalidade de um clássico, a primeira colocação geral da competição estará em jogo. E o Adriano Dolfi acompanhou os trabalhos do Verdão. Bem-vindo. Ele chegou no final de janeiro e foram 6 partidas com a camisa do Palmeiras. Na vitória por 3-2 sobre a Ponte Preta, Bruno César participou do primeiro gol e ainda sofreu um pênalti. O técnico Gilson Kleina ainda não definiu a equipe que pega o Santos na Vila, mas o meia não esconde a expectativa de começar a partida como titular. Tem a semana cheia aí para decidir o que ele vai fazer. Mas acho que sim, acho que dá para jogar, apesar de eu ter pedido para sair, estava um pouquinho mais cansado já, né? Mas é com o ritmo de jogo que a gente vai melhorando cada jogo. E claro, a gente espera tá jogando contra o Santos também, a gente sabe que é um jogo importante para a gente. Bruno César revela também uma certa ansiedade pelo primeiro gol com a camisa 30 do Verdão. Claro, a gente fica ansioso, né? Para fazer o primeiro gol, e ainda mais num clássico onde está sendo disputado um campeonato à parte, pelo menos pela equipe do Palmeiras. A gente está levando isso bem a sério, né? Então acho que o mais importante é sair com os 3 pontos, é sair com o primeiro lugar geral, e a gente sabe que se sair o gol vai ser para ajudar a equipe do Palmeiras. Mas eu estou muito tranquilo com essa questão do gol. Acho que o mais importante é mesmo a gente tá vencendo os jogos. O duelo na Vila Belmiro vale o primeiro lugar na classificação geral do Campeonato Paulista, o que pode significar um encontro com o São Paulo na semifinal. Por isso, o Bruno César foi perguntado se esse primeiro lugar realmente é vantajoso. Acho que não tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar no adversário que vier, a gente tem que estar focado, e acho que foi isso desde o começo do campeonato, independente da gente jogar com A, B ou C, a gente está sempre pensando em vencer. Então acho que eu não penso, o grupo não pensa nisso, em perder. A gente vai sempre para campo para vencer os jogos, e independente do time que a gente pegar nas quartas, na semi ou na final, a gente tem que pensar em vencer. O São Paulo também só entra em campo no domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa. Por isso, o Muricy Ramalho terá a semana inteirinha para preparar a equipe para esse confronto. E o Felipe Sborio acompanhou a terça-feira do Tricolor e traz as últimas informações. Folguinha na segunda. Terça-feira, os jogadores do São Paulo voltaram aos trabalhos, mas com um assunto pendente do final de semana. Principalmente para quem chegou agora e já vive com essa rivalidade. Álvaro Pereira não gostou da polêmica do final de semana envolvendo a eliminação do Corinthians. O lateral esquerdo uruguaio
ficou bastante chateado com a situação. A cultura de futebol é assim, não só no Brasil, em toda parte. A ninguém gosta de perder. Nós como profissionais temos que ter a madurez e eu não estou a dar recado a ninguém, mas só estou a dizer que uno quando está frente a um micrófono tem que estar tranquilo, cabeça fria e não dizer coisas que depois pode arrepentir-se, não? Neste domingo, São Paulo tem pela frente a última rodada do Paulistão, com um tricolor um pouco diferente do que o torcedor está acostumado a ver nas arquibancadas. Como jogador sempre tem que estar preparado, não? Porque até que o professor não decida quem vai jogar, uno tem que preparar da melhor forma. Se hemos jogado, eu pessoalmente hemos jogado com sequência, não com frequência estes últimos jogos, e o melhor é querer poupar para a roda final, não? Álvaro Pereira sabe que alguns jogadores serão poupados, porque olha só, Luiz Fabiano e Antônio Carlos estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. O mesmo acontece com Ganso, que foi expulso contra o Ituano. Sem contar que mais gente deve ficar de fora. Osvaldo, Pabon e Michael devem ser poupados. Chance para quem não estava sendo aproveitado. É bom também dar um minuto aos jogadores que não vêm fazendo para pegar confiança e para todo o trabalho, todo o esforço que fazem dia a dia, que ele tenha a oportunidade de jogar, não? Serão justamente os titulares que perderam na última rodada que vão ficar de fora para descansar. Hoje pela manhã, o sol e o forte calor assustaram os companheiros de Douglas, que caiu no gramado por um mal-estar. João Schmidt foi o primeiro que socorreu o amigo. Passou mal, não sei, acho que foi o calor mesmo. Aí eu tava fazendo exercício com ele. Você conseguiu segurar ele na hora? Consegui, ainda bem, ele não caiu, bateu a cabeça, não fez nada mais. Mas tá bem agora? Tá bem, tá tranquilo. Um susto para quem viu tudo de perto. E esperamos que não seja nada grave, que foi só um susto. Já está tudo bem com Douglas, que por precaução não participou do treino da tarde. Portanto, rapaziada, com esse sol forte, é melhor se hidratar. CBF divulgou a tabela do Brasileirão nesta terça-feira com uma curiosidade. A primeira partida do Corinthians como mandante foi marcada para a Arena lá de Itaquera no dia 27 de abril, diante do Flamengo. No entanto, essa não deve ser a partida de abertura oficial do estádio. O ex-presidente André Sanches, por sua vez, adiantou que as estruturas móveis colocadas pela FIFA devem permanecer após o término da Copa. Eu sei que ninguém vai escrever e falar isso, mas o estádio, a estrutura do estádio foi feita para 70 mil pessoas. Então o Corinthians, quando quiser crescer atrás do gol até 70 mil pessoas, pode crescer. A fundação, as estacas, a estrutura, tudo é feito para um estádio de 70 mil pessoas. Então, mas o que está feito vai permanecer? Pode, porque tem um pecado de rua aí. O Corinthians vai talvez usar aí um ano e meio, vamos negociar ainda isso, ou 2 anos, ou 6 meses. Que tem que pagar o aluguel, vamos ver como é que vai ser feito isso, mas o Corinthians depois de 2, 3 anos vai crescendo naturalmente, com assim que quiser até 70 mil lugares. O Sanches, é bom esclarecer que tem muita coisa da obra aqui que ainda depende de quem for local, o espaço, de como a FIFA vai utilizar para ela a FIFA e depois o Corinthians vai remexer nisso. Isso também é bom explicar agora? Não, tem uma coisa, por exemplo, onde vocês vão ficar sentadinho, bonito, com ar-condicionado, com mesa, com computador, são 4 mil lugares. Pós-Copa, o Corinthians não precisa de 4 mil lugares para a imprensa, então vai cair bastante, então tem que pôr cadeira, tem que fazer reformar. Então tem alguns lugares que nós vamos ter que mexer, mas eu acredito que 100% até o final do ano estará pronto para o Corinthians. Bom, muito bem, a CBF marcou o jogo do Corinthians com o Flamengo para a Arena Corinthians. A expectativa do estádio, o jogo está marcado para o dia 21, se não me falha a memória. A entrega, a data prevista é para o dia 15 de abril, mas a FIFA conta com o estádio pronto, absolutamente pronto, para maio. Então, esse Corinthians e Flamengo faria parte de mais um teste para abertura da Copa do Mundo. Portanto, o estádio inteirinho, bonzinho, em maio, Chico. É verdade. E vou dizer uma coisa para vocês. A FIFA também tem que se tocar, né? Afinal de contas, ela tem que ir lá escolher o que ela quer. Por isso que o estádio vai atrasar e não vai ser entregue em maio.
Fora do Campeonato Paulista, o Corinthians treinou hoje à tarde para enfrentar amanhã o Bahia de Feira de Santana pela Copa do Brasil. A novidade é a presença de Renato Augusto entre os titulares, que pode entrar no lugar de Bruno Henrique. UEFA Champions League, agora há pouco tivemos 2 jogos da maior competição europeia de clubes. Pelas oitavas de final, Real Madrid e Schalke 04 se enfrentaram na Espanha e quem levou a melhor foi o time espanhol, venceu por 3-1. Já na outra partida da tarde, o Chelsea recebeu o Galatasaray, o jogo terminou com vitória dos Blues por 2-0. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net, o esquema tático do Grêmio Osasco Audax pode fazer escola no futebol brasileiro? Sim, 58% dos votos. Uma boa noite para você. Tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta.